exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, do Evangelho de Lucas. Em nome do Senhor Jesus, quero ler a partir do verso 1. E aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Doravante, serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Grande Deus, obrigado, Senhor, por nós estarmos na tua casa nessa noite. Como é maravilhoso nós termos o privilégio de estar aqui, Senhor. E a única coisa que nós te pedimos, Pai, que o teu nome venha a ser exaltado na vida de cada um dos teus filhos aqui presente. Senhor, agora eu te peço, em nome de Jesus Cristo, fala, Senhor, aos nossos corações.
Fala às nossas mentes, Pai. Mas fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Deus, em nome de Jesus Cristo, usa a minha boca, Pai. Usa essa palavra que é tua, que é fiel, que é verdadeira, que transforma. Deus, em nome de Jesus, eu me coloco como um vaso nas tuas mãos para abençoar a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, é aquilo que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. É sempre um privilégio, né, a gente estar aqui na casa do Senhor. E eu agradeço a oportunidade que a irmã Suzy nos convidou para estar aqui nessa noite. Irmãos, esse texto que nós lemos fala de um encontro, do primeiro encontro que Jesus teve com Pedro. Se nós olharmos o que Lucas está narrando, ele vai dizer mais ou menos assim como aconteceu esse encontro. Diz que Pedro, ele está vindo de uma pesca frustrada. Ele saiu para pescar e a noite toda ele pescou, correu atrás do peixe, mas não apanhou nada. Eu imagino, meus irmãos, Pedro, ele era um pescador profissional. Pedro, ele vivia da sua pesca. Era da sua pesca que ele tirava o alimento do dia a dia. Então eu imagino Pedro saindo a pescar. Ele sai, com certeza ele arruma o seu barco, ele arruma as suas redes. Eu não sei se tinha vara de pescar naquela época, mas com certeza ele arruma suas tralhas de pesca, como um bom pescador profissional que era. E o pescador, quando ele vai pescar, alguém aqui já saiu pescar? Levanta a mão aí. O que você pensa quando você vai pescar? Eu vou pegar peixe bom, não é isso? Eu vou pegar bastante peixe. Eu vou pescar peixe grande. A gente não sai para pescar um peixinho, só daquele bem pequenininho, não é verdade? A gente quer pescar peixe grande, bastante, em quantidade. E Pedro não era diferente. Ele saiu para pescar e diz, meus irmãos, que ele sai à noite para pescar. Aonde os melhores peixes saem. E diz que Pedro, ele joga a rede uma vez e não pega nada. Diz que ele joga a segunda vez e não pega coisa nenhuma. E diz que ele joga mais uma vez e joga e não pega peixe algum. E a palavra do Senhor diz que está amanhecendo e Pedro não pegou nenhum peixe. E aí, eu imagino Pedro, meus irmãos, nesse momento, com sono, com fome, frustrado, decepcionado, porque ele olha para o seu barco e ele não vê nenhum peixe. E agora? Como é que eu vou ganhar o meu sustento? Interessante, quando a gente olha nesse texto, diz, Pedro ele não pegou nenhum peixe. Ele jogou a rede a noite toda, mas ele não apanhou peixe algum. O peixe que ele queria não veio, mas sujeira veio bastante. E aí, meus irmãos, para mim isso é um grande ensinamento. Muitas vezes, nós também nos decepcionamos como Pedro. Quando as coisas não dão certo na nossa vida. A gente se decepciona. Como Pedro saiu para pegar o peixe e o peixe não veio. E ele ficou decepcionado. Com certeza, Pedro ficou aborrecido, chateado, angustiado. Muitas vezes nós também, quando algo não acontece como nós esperávamos na nossa vida, como é que a gente fica? Alegre? Não. A gente se decepciona. Quando os nossos planos para o ano de 2013, ano passado, não deu certo, a gente, 2014 vai ter que dar. Quando os nossos sonhos não se realizam, quando aquilo que a gente esperava, eu quero galgar um melhor emprego, eu quero crescer, e não acontece isso na nossa vida, como que a gente fica? Como que as nossas emoções ficam? A gente fica decepcionado, não é verdade? Pô, Senhor, não deu certo, né?
Eu imagino Pedro decepcionado, triste, cansado, com fome, e ele vai lavar as suas redes. Irmãos, quando isso acontecer na minha e na tua vida, quando as coisas não derem certo como nós esperávamos, quando aquele sonho teu não se realizou, quando as coisas não aconteceram como você queria, não se decepcione. Pedro queria peixe e o peixe não veio. Muitas vezes a gente se decepciona com alguém. Alguém me magoou. Alguém falou isso de mim. Alguém fez isso para mim. Fizeram uma festa e não me chamaram. A gente fica frustrado, decepcionado. Quando a gente está carregando uma enfermidade, quando a gente está com um grande problema, a gente nos abala isso, é verdade. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Não interessa quem te decepcionou. Não interessa quem falou mal de você. Não interessa se te convidaram ou não. Não deixe que o ontem impeça você de viver um amanhã com o Senhor. Não deixe que as coisas que não deram certo na tua vida venha magoar, frustrar, venha fazer com que você esqueça, desista da sua vida cristã. Lave as redes, porque depois você vai voltar a pescar, como Pedro fez. Pedro está lavando as suas redes. E quando ele termina de lavar as redes, alguém está vindo sobre a praia. Jesus Cristo. Jesus está vindo e de longe Jesus olha 2 barcos. E ele entra em um daqueles barcos. E ele entra justamente no barco que era de Simão Pedro. Eu imagino Pedro, a nossa mente imagina tanta coisa, né? Eu imagino a cena nesse momento. Pedro está cansado. Pedro está com o braço dolorido, com sono, está com fome. Ele quer ir dormir. E de repente Jesus entra no barco dele. E Jesus diz, eu preciso do teu barco. Eu preciso pregar para essa multidão aí. E aí Pedro, mas Senhor, eu estou cansado, eu quero dormir, eu já lavei as minhas redes. Eu quero descansar agora. Agora é hora de dormir. Por que o Senhor foi entrar justamente no meu barco? E aí Jesus olha para Pedro. Pedro, eu preciso do teu barco. Eu preciso pregar para essa multidão. Eu preciso falar para esse povo. E o texto diz que eles vão um pouquinho mais à frente com o barco. E Jesus começa a pregar para aquele povo. Jesus começa a ensinar, começa a pregar, começa a falar. E Pedro está cansado. Pedro está com sono. Pedro quer ir embora. E quando Jesus termina a pregação, ele diz amém. Pedro diz amém, vamos embora. Agora eu vou descansar. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, vamos pescar? E aí Pedro, Senhor, estou cansado. Estou com sono. Trabalhei a noite toda. Não apanhei nada. E aí Pedro diz uma coisa maravilhosa. Eu não vou sozinho. Se é o Senhor que está me convidando, sobre a tua palavra, eu irei pescar. E aí, meus irmãos, diz que eles vão um pouquinho mais à frente, ao fundo do lago, e diz que Pedro joga a rede, e quando ele puxa as redes, ele vê uma enorme quantidade de peixes se debatendo sobre as redes. E ele chama os seus amigos, e eles veem aquele grande milagre, e eles ficam maravilhados com aquele milagre. Eles ficam quietos, não falam nada, e eles vão até a praia, levam aqueles peixes com os barcos, e quando chega ali na praia, Pedro chama Jesus e ele diz, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelos peixes que o Senhor me deu, muito obrigado porque agora eu vou ter o meu sustento, mas eu sou pecador, Senhor. Não dá para a gente andar junto. Senhor, vai embora. Pode ir embora, Senhor. E aí Jesus, meus irmãos, ele fala uma coisa maravilhosa para Pedro. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, eu não entrei no teu barco para viver um momento com você. Pedro, eu não entrei no teu barco para simplesmente enchê-lo de peixe. Eu entrei no teu barco para mudar a tua história de vida. Eu entrei no teu barco para mudar a tua vida, Pedro. De agora em diante, você não vai mais trabalhar de pescador, você vai agora pescar
homens. E aí, meus irmãos, o que eu aprendo nesse texto? Hoje, muitas pessoas estão vivendo de momentos com Jesus. Momento do louvor, momento do culto, momento do retiro. Jesus não é para viver um momento. Jesus é para viver uma história.